Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Aqui é a Kelly Silva do canal Torcedora Arretada. Se prepara para as notícias e roda a vinheta. E não se esquece, né? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Lembrando que esse QR Code aqui é para ajudar essa torcedora a comprar essa cadeira, tá certo? Essa cadeira não, né? A minha cadeira de trabalho e trocar essa aqui. Que na verdade ela já tá aposentadazinha aqui do lado, porque não tem condição de usar. Mas enfim, como vocês viram, né? A vinheta foi diferente hoje, né? Todos os caminhos nos levam ao Amigão. E essa torcedora aqui tem um convite muito especial para fazer para todos vocês, né? Como vocês sabem, o nosso próximo embate é contra o Ferroviário aqui no Amigão, no domingo, às 4 horas da tarde, né? Aqui em Campina Grande. Então, o que é que eu queria pedir para vocês? Que se façam presentes no Amigão. Vamos lotar, vamos deixar o estádio lindo, como a gente sempre deixou, repleto de 13 anos, de alvinegros apaixonados, de corpo, alma, sangue e coração, né? Que é o que nós somos, pra gente estar presente, para começar esse novo ciclo. Vocês sabem que essa torcedora reta daqui não passa a mão na cabeça de ninguém. Então, se eu tô pedindo para vocês ir, é porque eu tô confiante nesse time, tô confiante nessa nova direção. Não estou falando da diretoria em si, estou falando do nosso novo comandante, né, do nosso técnico Marcelo Vilar, e também é uma forma da gente poder dar boas-vindas ao técnico que a gente conhece bem e que ele conhece bem a torcida que tem, né? Ele já nos trouxe tantas alegrias, então seria muito lindo se fosse tudo assim, como é que eu posso dizer, coroado com toda a nossa presença em estádio e com mais 3 pontos para o 13, né? Como eu falei, o nosso próximo adversário é o Ferroviário. Eu vou colocar aqui para vocês a classificação geral para a gente ver o que é que a gente precisa ali, porque a gente tá bem pertinho, né? Estamos com a mesma pontuação. São 6 pontos para o Ferroviário e 6 pontos para o 13. O que difere apenas é o saldo de gol. Então é isso aí que a gente tem que conseguir. Os 3 pontos para que a gente consiga assumir a colocação do Ferroviário e conseguir entrar no G4, tá? Em primeiro lugar está o Santa Cruz de Recife. Em segundo lugar está o América. O Central vem em terceiro. O Ferroviário em quarto e o 13 em quinto. Então é esse lugarzinho aí que a gente vai ter que assumir domingo, tá bom? O lugar do quarto lugar, né? No caso, que a gente tá em quinto, a gente tem que subir pelo menos uma posição para a gente ficar no G4. Seguindo vem o Souza em sexto, o Santa Cruz de Natal em sétimo e o Horizonte em oitavo. Como eu falei, o que diferencia apenas os dois é o saldo de gol. O Ferroviário tem menos 2 de saldo de gol e o 13 tem menos 3 de saldo de gol, tá? Então, fica aí para vocês essas informações, né? Que assim, são poucas, são bestas, mas que fazem toda a diferença, que é a quantidade de saldo de gol para ver quem é que está na frente e quem não está. Ontem eu falei para vocês, né, a gente já viu a entrevista de Marcelo Vilar, falando sobre como ele quer tratar esse elenco, né? Ele está analisando, como ele mesmo falou, ele não é mais o mesmo Marcelo Vilar que atuou aqui, ele sempre veio melhorando. E ele não tem um jogo certo para ele, como ele diz, ele não tem uma forma certa de jogar. Ele se adequa aos times que vão jogar contra o time deles. Então isso é muito bom, porque isso mostra que ele está realmente estudando, ele está realmente vendo, e o Ferroviário é um time também que ele já conhece, né? Ele tem uma certa intimidade de uma certa forma para saber como é que eles trabalham mais. Mas vamos falar do Ferroviário. Saiu hoje, tá? Logo cedo de manhã. Daqui, saíram de lá para vir aqui para Campina Grande. Provavelmente já devem ter chegado, né?
Tô gravando agora à noite. Então, provavelmente já deve ter chegado, eu acho, né? Não sei se é tão longe assim, daqui pra lá, quanto tempo demora. Mas eu vou colocar aqui pra vocês um pedacinho da entrevista do meu amigo aqui, tá? Do canal do Ferrão, pra vocês poderem analisar o que ele tem a dizer, o que eles estão esperando desse jogo, dessa partida contra o 13, desfalques e tudo mais, tá certo? Vou colocar aqui pra vocês agora. A gente vai falar do Ferroviário que tem um compromisso, digamos assim, final de Copa nesse final de semana, mais precisamente no próximo domingo às 16 horas, lá em Campina Grande, no estádio Amigão, contra a equipe do 13. O 13 que vem de uma vitória frente à equipe do Horizonte. Já o nosso Ferroviário, infelizmente, vem de uma derrota acachapante frente à equipe do Souza, lá na cidade de Souza. Então, nós precisamos nos recuperar. Lembrando, né, que o 13 também já teve a insatisfação de tomar uma sapatada de 4 também. Ele foi visitar o América de Natal, tomou de 4 e, inclusive, os 2 primeiros jogos do 13 foram 2 derrotas. E agora ele vem de 2 vitórias e procura realmente buscar o seu espaço no G4. O Ferroviário hoje é o 4º colocado, mas tem a mesma pontuação do 13. O que difere o Ferroviário do 13 é somente um gol no saldo. Ou seja, nós temos um saldo de -2 e o 13 tem um saldo de -3. São 2 vitórias e 2 derrotas para cada um de nós. Então, esse jogo é decisivo, que vai realmente fazer com que o seu vencedor possa realmente buscar o seu lugar, a manutenção lá ali no G4. E o Ferroviário, que tem alguns desfalques, né? A gente tem desfalque na zaga e a gente não sabe como é que está a situação do nosso Highlander da Barra. O Ciel, como eu falei aqui, ninguém sabe, blindagem total para a gente poder saber se vamos contar com o nosso Josiel lá na cidade de Campina Grande no próximo domingo. Com relação à transmissão, nós ainda não sabemos se continuaremos às escuras, porque o time do 13 ainda não definiu, né, se fará e como fará essa transmissão. Então, por enquanto, a gente se mantém às escuras e esperamos que daqui para o domingo a gente consiga realmente uma solução para esse problema. Esse 13 que tem destaques ali no gol, o ex-ferroviário Igor Rayan é um destaque deles, e tem também o Lucas Venuto lá na frente, que consegue realmente dar um destaque especial para esses 2 atletas. No nosso Ferrão, lógico, né, o nosso Matheus Cavicchioli lá atrás e o nosso Ciel lá na frente também são 2 destaques, passando ali pelo Garibe no meio campo, né? Então a gente espera que nós consigamos realmente nos reabilitar dessa derrota horrorosa que ainda está doendo, né, no peito do torcedor, e espero que o Mr. Zorro possa se adaptar a um novo momento, ele que se agarra às suas convicções e, enfim, a gente espera realmente que o Ferroviário possa ter uma postura vencedora e possa trazer para casa pelo menos um empate, porque a derrota ela é inadmissível, porque teremos jogos mais duros do que esses, tanto com o Souza quanto com o 13, e a gente precisa realmente pontuar de alguma forma. Então, como vocês puderam observar aí, né? O nosso amigo, ele acha que é inadmissível perder para o nosso 13, né? Como se o nosso 13 não tivesse a capacidade de ganhar. Como eu disse, né, a gente vem de 2 vitórias seguidas. Tudo bem que foi contra os Lanternas, mas um desses Lanternas
dele uma goleada de 4 gols, né? Que foi o Souza que venceu eles de 4 gols. E como ele falou, ainda está doendo muito aí para eles, né? Então, a gente não pode nem sonhar em empatar esse jogo, muito menos perder. É vitória, tem que ser na vitória, na raça e no peito, assim como foi contra o Souza, com 1 a menos, e a gente ainda conseguiu o resultado bom em casa, né? Tivemos 2 derrotas e 2 vitórias. Estamos com 6 pontos e, se Deus quiser, iremos conseguir mais esses 3 pontos e, enfim, entrar no nosso G4, né? Cada jogo é uma batalha e estamos aí para vencê-las, né? Eles dentro de campo e a gente fora dele, ao redor, né? No caso, não fora do estádio, mas ao redor do campo, dando todo o suporte e apoio que a nossa torcida sempre deu, né? Nunca foi diferente e não é agora que vai ser. Então eu espero sim que todos vocês estejam lá. Como ele falou aí, até agora não teve notícia nenhuma. Eu creio que provavelmente não vai ter, porque o intuito desse jogo é a galera em peso no Amigão, né? E para ajudar, a Mix tá fazendo uma campanha bem legal, tá? Eu gostei bastante. Deixa eu ficar aqui do lado de novo para me colocar a foto para vocês, tá certo? O nome é Sua História Vale um Ingresso. É hora de mostrar o seu amor pelo Galo. A sua história, com o maior da Paraíba, vale um ingresso para viver mais um capítulo no Amigão. Conte nos comentários a sua melhor lembrança, emoção ou loucura pelo 13. E quem não tem uma boa lembrança para contar, né, gente? Os 4 comentários mais curtidos ganham um ingresso para apoiar de perto mais uma batalha rumo ao acesso. Participe, emocione e esteja lá com a gente. Os comentários são válidos até às 4 horas do dia de amanhã, dia 17/5, e é necessário que estejam seguindo a página da Mixer, tá? Mixer Experiência BR. Eu vou colocar aqui para vocês também, tá certo? Então, como eu digo, né? Quem é que não tem uma bela história para contar do Amigão, como aquele gol no finalzinho de Miltinho, dando toda aquela emoção, toda aquela alegria, daquela Copa do Brasil histórica, né? Que a gente chegou tão pertinho e a gente acabou saindo apenas pro Fluminense. São várias emoções, não só dentro de campo, como fora de campo. Pessoas que assistiam com a gente ou que torciam junto com a gente, que hoje infelizmente não estão mais aqui, né? Mas que fizeram parte da nossa história como 13 anos, né? Eu tenho uma história muito linda para contar em relação a isso. Já fazem 13 anos e ainda, assim, não dói mais tanto como doía antes, né? Mas a saudade ainda bate. E isso são belas lembranças que sempre ficam e emocionam, né? Assim, para quem me conhece sabe muito bem do que eu tô falando. E são histórias, são emoções. Inclusive me arrepiei todinha agora. São emoções e são histórias que compõem o nosso 13, compõem o nosso centenário, né? Compõem a nossa história alvinegra, porque não é só a história de Kelly Silva, a torcedora arretada, não é a história só do senhor Galileu, que já acompanhou várias e várias e várias vitórias do Galo, não é a história só de Guilherme, de José Renan, meus filhos, que nem viveram tanto ainda, mas já tem alguma coisa para contar sobre o 13. É uma história de uma nação inteira, né? De uma família inteira de alvinegros que somos. Então, vão lá, escrevam a história de vocês, leiam a história dos outros, se emocionem mesmo. Se os ingressos vierem, ótimos, mas se não vier, são emoções compartilhadas, são alegrias compartilhadas aqui com todos nós que fazemos parte da mesma família de alvinegros. Tá bom, gente? O 13, eu já contei as informações para vocês ontem, valores de ingressos e tudo mais. E realmente vai ter o esquenta do 13, tá? Vai ser no lado da sombra. Vou colocar o vídeo para vocês aqui. Então, para quem ama um pagodinho, assim como eu, vai lá e se prepara. Começa de 1h da tarde, tá? Então vai ter pagode, vai ter cerveja, vai ter churrasco.
Aproveitem à vontade, lembrando que é apenas do lado da sombra, tá? Na geral, não temos. Nós vamos ter sim a nossa torcida organizada, né, da Jovem, se Deus quiser lá, fazendo o nosso esquenta como sempre. Mas quem é fã de um pagodinho, quem quiser ir pro lado de lá que eu digo é a sombra, é só ir e se divertir lá antes do jogo começar, né? Porque depois das 4 horas, a diversão, a comemoração vai ser toda dentro do estádio, não do lado de fora. Tá certo, gente? E saiu também já, né, a lista de árbitros, os 4 árbitros. O árbitro principal, que é de Alagoas, tá? Jonathan Souza Gouveia. O primeiro assistente, Paulo Ricardo Alves Farias. O segundo, Rafael Guedes de Lima. E Douglas Magno Ferreira é o 4º árbitro, fechando esse quarteto. Lembrando que o assistente número 1, o assistente número 2 e o 4º árbitro são todos da Paraíba. Apenas o Jonathan Souza Gouveia, que é o árbitro principal, que é de Alagoas. É isso, né, gente? Fica aí essas informações para vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E mais uma vez, esse convite eu vou reforçar para vocês. Se inscrevam no canal. Se inscreve também, né? Que é legal. Para vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam aqui. Mas vamos pro estádio sim, domingo vamos comparecer em peso, independente de chuva, independente de sol, independente de qualquer coisa. Vamos estar lá prestigiando o nosso elenco, o nosso novo treinador, como eu digo, né? O nosso novo antigo treinador. Esse novo ciclo que o 13 está iniciando, né? Vindo de 2 vitórias. Então vamos fazer com que esse seja o começo. Vamos fazer o seguinte. Esse é o novo começo do ano do centenário do Galo, né? Vamos em busca desse acesso, vamos em busca da classificação primeiro, né? Nessa primeira fase, e vamos em busca do nosso acesso. Porque para Deus nada é impossível, né? E a gente já passou por tanta coisa, que a gente sabe que nós 13 anos já passamos por tantas coisas difíceis e possíveis, e a gente conseguiu no final. Então, dessa vez, pode ser igual, né? A gente pode vencer novamente. A gente pode se classificar, a gente pode sim ir para o acesso por ano que vem. E quem sabe a gente ainda não é campeão esse ano, né? Então vamos lá. Como eu digo, vocês sabem que essa torcedora aqui ela é arretada. Então se eu tô falando isso é porque eu tô confiante. Então vamos embora prestigiar o nosso time, tá? Vamos lá dar o nosso apoio moral aos jogadores, ao técnico. E vamos fazer uma festa linda lá, como sempre fazemos, tá bom? Então essas foram as informações de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Sintam-se abraçados por essa torcedora arretada. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.